Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês, na casa de vocês, para rezarmos juntos. Quero agradecer a você que está junto comigo também, fazendo a novena do Sagrado Coração de Jesus, todas as manhãs, a partir das 7h10. E a você que também medita o Evangelho, curte, que compartilha, que evangeliza junto comigo, muito obrigado pelo carinho. Precisamos nos unir cada vez mais. Quanto mais visualizações nós tivermos no nosso canal de evangelização, mais conseguiremos nos manter sozinhos. Então, por favor, você que assiste, envie também para outras pessoas, para que assim nós possamos evangelizar e cada vez mais chegar a outras pessoas, a outras famílias que também precisam desta oração da manhã. Então vamos juntos rezar, meditando a palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia para acompanhar e assim ir aprendendo a manusear a Sagrada Escritura também. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 7, o versículo 6 e do versículo 12 ao versículo 14. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, acompanhando muitas pessoas em orientação, acompanhando também através dos pedidos de oração destas mesmas pessoas, enfim, trabalhando com pessoas por muitos anos, eu percebi que todo ser humano tem uma tendência à facilidade, uma tendência àquilo que é mais cômodo. Parece uma coisa que nos puxa, parece que nós temos uma atração por isso. E como nós temos resistência àquilo que nos pesa um pouco mais, nós desistimos com muita facilidade. Eu vou dar um exemplo na vida prática comum de muitas pessoas e em seguida um exemplo da parte de fé, da parte religiosa. Um exemplo no nosso dia a dia com pessoas que seguem ou não a Deus. Por exemplo, o fato de nós fazermos exercícios físicos diariamente. Quando nós iniciamos o processo de fazer esses exercícios físicos, o nosso corpo responde de uma maneira. Por quê? Porque toda vez que a gente inicia um processo, nós precisamos readaptar o nosso corpo a uma rotina e, ao mesmo tempo, a exercícios que nos levem a uma vida mais saudável. Com isso, como nós não estamos habituados, o nosso corpo ele se molda de forma errada. Por exemplo, a gente começa a comer e a tendência do homem é começar a aumentar a barriga. E assim todos os nossos músculos, eles vão saindo do seu lugar de origem. Ali está o músculo, mas ele não está definido. Por isso que as pessoas que fazem exercícios, a gente chama, essa pessoa tem um corpo definido, ou seja, os músculos estão no lugar certo. Quando nós iniciamos, nós que não temos o hábito do exercício, o que nós fazemos? Nós precisamos sofrer um pouquinho as dores musculares para que os músculos se assentem no lugar certo.
Mas aí que está o grande desafio. Nós não queremos o sofrimento, nós não queremos a dor, nós não queremos a rotina, né? Porque nós precisamos aí estabelecer horários certos para o exercício físico e nós temos dificuldade com tudo isso. Fecha primeiro parênteses. Na nossa caminhada de fé não é diferente. Nós muitas vezes não estamos habituados a fazer os nossos momentos de oração. E a partir do momento que nós iniciamos uma caminhada de fé, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o relógio. Ah, tanto tempo. Quanto tempo durou a missa? Quanto tempo durou essa oração? Quanto tempo leva para rezarmos o terço? E assim nós vamos tentando articular a nossa vida de oração pelo tempo. E tudo aquilo que exige um pouquinho mais é motivo de desistência. E aí, voltamos para o Evangelho a partir desses exemplos. Jesus diz: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Ou seja, muitas vezes nós dizemos: bom, essa missa durou 1 hora ou 1h30 e ficamos ali lamentando como se fosse, nossa, um dia inteiro rezando. E aí nós saímos dali e vamos para frente de uma televisão assistir qualquer tipo de programa que seja, futebol, novela, jornal, enfim, desenho, um filme, seja o que for. E você passa 2, 3, 4 horas na frente da televisão e nem sequer olha para o seu relógio. E aí nós olhamos para o nosso tempo e podemos dizer: será que nós não estamos jogando pérolas aos porcos? Será que nós não estamos dando aquilo que é santo aos cães? Quando Jesus fala dos porcos, fala dos cães, é aquilo que é desprezível. Ele não está dizendo, não, os cães, né, os cachorrinhos são... Não. Ele não está fazendo uma distinção de homens e animais. Ele está dizendo, não coloque fora. É um exemplo que ele está fazendo, é uma analogia. Não coloque fora aquilo que é valioso. E assim ele fala, né, das coisas santas, assim também fala do nosso próprio tempo. Não coloque o seu tempo fora com coisas que não te levam a nada. E aí ele conclui dizendo, falando, né, desse caminho estreito que leva para o céu e largo o caminho que leva à perdição. Por quê? Porque nós temos o hábito da comodidade. Nós temos o hábito de partir para aquilo que é o mais fácil. Mas no final nós vamos ver que é um caminho que não leva a lugar nenhum. É como entrar numa rua sem saída. Nós chegamos até o fim e não tem mais para onde ir. Por isso nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com as coisas santas que nós recebemos de Deus? O que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos concedeu? E aí você precisa dar essa resposta. Será que nós não estamos indo muito para as facilidades do mundo e pouco para as coisas de Deus? Muito para a frente da televisão e pouco para a frente do sacrário? Muito ocupando nosso tempo com o celular, com o computador e pouco com a nossa liturgia, com o nosso evangelho, com a nossa Bíblia? É você que precisa dar essa resposta. Se você gostou da oração de hoje, da reflexão de hoje, convido você a curtir, a compartilhar e fazer com que outras pessoas também possam refletir para que todos nós possamos trilhar um caminho de santidade. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo momento de oração.